Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 66.287 dólares, operando muito próximo da estabilidade, com uma leve valorização de 0,05%, depois de ter tido uma valorização na casa dos 7,65% ontem, uma movimentação muito legal que deixou todos nós muito animados. E a gente vai falar desse movimento de curto prazo do gráfico, ainda nessa análise, na última parte do vídeo. E antes a gente vai dar um giro aqui por fatos e dados muito importantes que compõem a nossa tese de que estamos em uma fase pré-bull run e de que esse mercado está em vias de explodir, né? E eu quero começar a nossa análise, o nosso vídeo, com o destaque de que o S&P, investidores, já rompeu a sua máxima histórica, caras. Olha só, e como a gente pode ver nesse chart, fica claro para todos nós que o movimento do Bitcoin segue o movimento do mercado tradicional. Isso não foi sempre assim, né? Na minha experiência e pelo que eu estudo e acompanho do mercado, essa correlação se intensificou muito depois de 2020, né? De 19 para 20, muito mais em 2020. Agora em 2024, então, nem se fala, né? Com a chegada dos ETFs e uma maior compreensão e confiança dos institucionais. Então a tendência, caras, é que de fato o Bitcoin siga acompanhando, né, o S&P. Tem muita gente que fala que isso não acontece, não é bem assim. O Bitcoin é a defesa contra o mercado tradicional e ele não tem correlação nenhuma com o mercado tradicional. Mas a gente tem que ter cuidado para não ser um investidor cheio de paixões, né? As paixões atrapalham a gente a enxergar as coisas. E esse gráfico mostra claramente, para mim é um fato que não tem muita discussão. Sim, Bitcoin e S&P se acompanham, né? E já que o S&P então formou uma nova máxima histórica, o Bitcoin aqueceu ontem, será que a gente vai ter o Bitcoin mais uma vez formando uma nova máxima histórica de uma maneira antecipada no ciclo, caras? Esse movimento do S&P, pelo menos, sugere que sim, porque tá tudo nas máximas, né, caras? Várias bolsas de valores pelo mundo, ouro nas máximas, DXY caindo, ou seja, palco para uma alta no Bitcoin a gente tem. E aí a gente tem aquele fator ciclo, né? Quando a gente observa os dados cíclicos do Bitcoin, a gente acaba tendo uma expectativa maior de que o início da bull run aconteça no segundo semestre do ano. Ali de setembro, outubro para frente, tende a esquentar muito, né, o mercado. Porém, a gente já está vivendo um ciclo maluco aí, um ciclo com vários outliers. Então, não me surpreenderia se a gente visse o Bitcoin voltando a se projetar para cima e, enfim, escrevendo uma nova história, né, caras? O ciclo do Bitcoin não foi escrito na pedra. Ele pode sim, à medida que o tempo avança e que o mercado vai ficando mais maduro, ele pode sofrer mudanças aí nesse comportamento cíclico. Então, a possibilidade do Bitcoin romper a sua máxima histórica e iniciar um movimento aqui um pouco mais forte que, na minha opinião, vai levar o Bitcoin lá para casa dos 100 mil dólares, pelo menos, esse próximo movimento. Essa possibilidade é real e eu não descarto, por mais que a visão cíclica não reforce tanto, né, essa visão. O meu ponto e se a gente começar, né, a escrever uma nova história? É nisso que eu fico atento. Então, a gente segue em frente e eu quero deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. A gente passou de 20.300 investidores acompanhando as análises do canal, quase 1,5 milhão de visualizações. O canal dobrou de tamanho nos últimos 7 meses. Realmente, os investidores estão consumindo aqui os conteúdos de uma maneira muito legal, tem ajudado muita gente. Então, deixo o convite para você seguir junto com a gente e continuar com a gente, investidores, até o final do vídeo, porque tem muito dado interessante para a gente analisar aqui nesse vídeo. Então, vamos seguir em frente para a gente olhar o gráfico lá no final, tá? E aquele suporte dos short-term holders, né, que eu tenho mostrei várias vezes para vocês esse gráfico aqui, apontando que esse preço médio dos investidores de curto prazo tem se comportado como um suporte para o Bitcoin ao longo desse ciclo, e mesmo que ele perdeu essa região durante esse momento aqui, esse foi um momento bem intenso do mercado, tá? Quem já estava no mercado lembra, a gente já começou a olhar de novo para 20 mil dólares, falou, meu Deus, só falta. Mas o fato é que o preço ficou bem juntinho ali, né? Rolou assim um magnetismo, o preço ficou pertinho do preço médio dos short-term holders e voltou a romper para cima, e aí, mais uma vez aqui, pelo menos até o momento, se comportando como um suporte novamente. Então, realmente, aquela leitura ou aquela expectativa de que aquele 59.800 dólares era um preço muito importante para o Bitcoin, tinha muita defesa ali,
pelo menos até o momento, tem se concretizado, né, investidores? Uma leitura muito assertiva. E esse outro chart mostra pra gente que o Bitcoin costuma ter uma aceleração de alta quando a rentabilidade quadrimestral, ou seja, quando a rentabilidade do período de 4 meses ultrapassa essa margem aqui dos 75% e segue escalando, tá vendo? Ó, esse ciclo está sendo muito parecido com o ciclo de 2017, né? Muita gente fala isso. E eu concordo com isso, ó. A gente, em 3 oportunidades durante esse ciclo aqui, ó, a gente teve aí uma rentabilidade chegando próxima dos 75%, tá vendo? Ó? Uma onda aqui, depois uma onda 2 e uma onda 3 de valorizações quadrimestrais que quase chegou nos 75%. Isso também aconteceu lá em 2017, 16 para 17, né, aqui. Esse ciclo foi terminar lá em dezembro de 2017, mas aqui a gente chegou até a passar um pouquinho dessa casa dos 75% na valorização quadrimestral, aqui também, aí aqui a gente chegou a bater os 75%, ou seja, 3 ondas de valorização, para só depois a gente ter realmente aquele hype fortíssimo, né? E a gente pode observar também aqui que o Bitcoin costuma formar topos quando essa rentabilidade quadrimestral vai além dos 200%, tá vendo? Ó? Isso aconteceu em 17, isso aconteceu nesse topo de meio de ciclo também, que foi lá em 2019. 2019 foi um ano interessante, a gente teve 6 meses de alta, depois 6 meses de baixa, né? E aí quando a gente atingiu essa margem de rentabilidade foi quando o mercado começou a corrigir. E em 2021 também, né? Quando o mercado ultrapassou essa barreira dos 200% de valorização no período quadrimestral, foi quando a gente viu o preço escalar para formar a máxima, né? Então, enfim, um estudo interessante e que vai ser muito útil para a gente lá na frente, né? Quando o mercado realmente entrar em euforia, a gente vê essas barras aqui chegando lá na casa dos 200%, né? Aí vai ser o momento da gente ligar o alerta, mas eu já falo para vocês, caras, que o Bitcoin ultrapassando a barreira dos $150 mil, eu já vou ficar muito em alerta no mercado, entendeu? O mercado vai estar muito em euforia e eu não posso entrar nessa euforia do mercado, entendeu? Eu tenho que manter a minha sanidade. Então, passou de $150 mil, eu vou ficar assim, ó, com a atenção, nossa, triplicada para não vacilar no ponto de saída, principalmente de altcoins, né? Eu acredito que o Bitcoin deve atingir patamares entre 150 e $200 mil, então quer dizer, passou de 150 é para ficar ligado. Eu recomendo que você faça o mesmo também, tá? E vai ser muito difícil, eu falo para vocês, vai ser muito difícil que o mercado vai estar eufórico, tá? Você colocar num comentário de um vídeo do YouTube que você está realizando lucros lá naquela euforia, o pessoal vai te xingar de idiota, vai falar, você é burro, você é louco, tá tudo explodindo, você vai ficar para trás, é isso que vão falar. Só que na realidade, quem vai realmente construir resultados consistentes provavelmente serão vocês que estarão mais vigilantes naquela fase do ciclo e não completamente hipnotizados pelas altas, né? E esse também é um gráfico legal que mostra pra gente que nos últimos 30 dias a gente teve uma acumulação bem interessante por parte de carteiras que possuem valores relativamente baixos de Bitcoin, né? Entre 0.1 Bitcoin e 1 Bitcoin, ou seja, carteiras que acumularam Bitcoins dentro dessa faixa aqui, né? E olha só, como a gente teve uma explosão, inclusive ontem, né, caras? Quando o preço sobe, o preço subiu, ele chama o mercado, né? Ele chama o mercado, muitos investidores vão lá e compram quando tá subindo. Eu ainda acho que essas compras, por mais que o pessoal comprou ontem com uma alta de 7%, elas serão muito bem recompensadas aí ao longo do ciclo. Só precisa ficar ligado no ponto de saída, como eu acabei de falar, né? Mas a tendência, investidores, é que à medida que o preço for subindo, rompendo, formando novas máximas, quando o preço entrar numa fase de descobrimento de faixa de justiça, aí essas barras aqui, vai todo mundo entrar em FOMO, né? Mercado institucional, varejo, vai virar uma loucura. E a gente entra aqui numa dinâmica de ETFs que a gente segue acompanhando, como que o mercado institucional vem, a que ritmo eles vêm se expondo em Bitcoin através dos ETFs, e a gente teve um inflow, né, uma entrada de capital muito interessante ontem, caras, tá começando a esquentar de novo isso aqui. A gente teve uma entrada de $303 milhões no mercado, tá? Esse aqui foi o maior número desde 3 de maio, ou seja, foi o segundo maior número desde 29 de abril, a coisa tá esquentando novamente, e esses 303 milhões considerando que o maior ETF não teve entradas, tá vendo, ó? O da BlackRock segue zeradinho aqui, né? Então, um cenário interessante e que mostra que o interesse institucional está aquecendo novamente depois de ter tido um arrefecimento, né? Olha só, no ETF da Fidelity, o FBTC, a gente teve o maior inflow, né? O maior volume de compra de Bitcoin desde lá de um período de mais de um mês, né? Desde mais ou menos ali fim de março, né? 2.000 bitcoins foram comprados, olha só. Então, quer dizer,
A gente está vendo o mercado reaquecer, tem que ficar atento ao que eu estou falando. A gente tem os parâmetros cíclicos que indicam uma aceleração mais para o último trimestre do ano, quem sabe, mas não vamos duvidar da capacidade desse mercado de subir, certo? Temos que ficar prontos para qualquer coisa. Eu sempre falo desses estudos que apontam mais para o fim do ano para a gente ter paciência, entendeu? Para você não ficar angustiado esperando. Mas se antecipar, pô, melhor ainda. E eu acredito que a chance da antecipação é real, né? E essa tabela mostra para a gente instituições aí que estão acumulando bitcoins ou se expondo em bitcoins de uma maneira muito forte através dos ETFs. Olha só essa Millennium Management aqui. Eles já têm quase 2 bilhões de dólares investidores aportados em ETFs. Essa Susquehanna International Group, 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Horizon Connects, quase 1 bilhão de dólares, né? Então tem muitas instituições aproveitando essa via legal que foi criada através dos ETFs para entrar pesado no Bitcoin, tá? E a tendência é que esses números aqui aumentem muito ao longo do ciclo. Não vai parar por aqui. E um outro fator que é bullish, né? E que também vai baralhar muito, vai mexer aí com as pecinhas dentro da indústria, é que o CME Group está planejando incluir o Bitcoin na sua plataforma de trading spot, de mercado à vista, né? Quando a CME lançou o trading de futuros de Bitcoin, ela simplesmente tirou da Binance os maiores volumes. Os maiores volumes em futuros de Bitcoin são da CME, né? Então isso aqui pode realmente mexer com os grandes players da indústria, principalmente a nível de corretoras aí, né, caras? Já pensou se o maior volume transacionado no mercado à vista sai da Binance e vai para a CME? Isso é uma possibilidade real, né? E, enfim, vamos ver como que isso vai se desenrolar aí. Mas eu acho isso aqui um fato grande para a indústria, né? E muita gente me pergunta assim, Adriano, mas por que você não analisa tal criptoativo? Às vezes a pessoa tá ali comentando, pedindo a análise de um determinado criptoativo no canal e caras, é impossível analisar todos. Ó, isso aqui é um número de criptomoedas que foram criadas desde ali mais ou menos de agosto, setembro do ano passado para cá, olha só. 1.328.359 criptomoedas. Então acho que isso aqui explica o porquê que é impossível eu fazer a cobertura de todos os criptoativos do mercado, não tenho nem essa pretensão, acho que a gente tem aqui um set no canal de criptomoedas promissoras, no relatório, né, no nosso relatório a gente também tem projetos muito promissores e é impossível analisar tudo, eu estou muito tranquilo com isso e de vez em quando eu ficar tão atento a novas oportunidades é algo que acaba tirando o meu foco da minha missão aqui, que é seguir bem informado e ciente daquilo que está rolando com os ativos que a gente já monitora há um tempo, né? É legal você ficar ligado no que está rolando, mas é impossível analisar todos os criptoativos, então é por isso que as análises aqui, a gente segue cobrindo de perto alguns ativos e de vez em quando eu trago um ativo novo que esteja chamando muita atenção aí no mercado. E olha só isso aqui, cara. Isso aqui é loucura. Isso aqui não é exatamente sobre investimento, tá? Isso aqui é sobre sociedade. Olha só. Investidores de criptomoedas têm o mesmo valor social que uma prostituta, diz estudo. Com notas semelhantes, também aparecem youtubers, cobradores de dívida, curandeiros, hackers e influenciadores de moda. Interessante, né, cara? Então isso aqui é um estudo que traz aqui uma determinada pontuação para cada perfil social aqui, né, com base em um valor social ocupacional e um prestígio ocupacional. Tá vendo? A gente tem as pontuações de 0 a 100 nessa escala vertical e a pontuação de 0 a 100 na escala horizontal aqui. Aí, dependendo da pontuação de cada ocupação, ela se posiciona dentro dessa imagem aqui. E olha só, como se isso não fosse bastante, com uma nota de 26,5, mineradores e traders de criptomoedas têm o mesmo valor social que acompanhantes sexuais. Caraca, caras. E o que a gente responde, né, investidores? Que resposta que nós vamos dar para esta sociedade? Não para o estudo é só o estudo, só a pesquisa, mas que resposta a gente vai dar para uma sociedade que acredita, olha só, que um assassino, ele tem um prestígio ocupacional maior do que um cara que lava carros ou de um cara que vende jornais na rua? Desculpa, mas isso aqui para mim é uma grande inversão de valores.
Essa sociedade tá maluca. Que resposta que a gente vai dar para uma sociedade dessa? A minha vai ser o silêncio. Vamos seguir em frente. Olha só, caras, essa tabelinha mostra pra gente os top DeFi projects, né, os projetos de finanças descentralizadas top quando a gente fala de atividade de desenvolvimento lá no GitHub. E olha quem tá na liderança ali, olha que interessante, Radix, aí a gente tem na lista Radix, Osmosis Synthetics, DYDX, Uniswap, Lido, Jupyter, Centrifuge, Injective, Mint Layer, né? Projetos interessantes aí que valem até a composição de uma carteira com alguns desses caras aqui, tá? Não tenho nada contra nenhum desses, certo? E se você quiser conhecer outros projetos muito promissores, convido você a conhecer o nosso relatório, o relatório do canal. O link tá aí na descrição, tá? Relatório Smart. Esse aqui é a tabela que traz pra gente a rentabilidade dos criptoativos do relatório até essa semana. Enfim, essa rentabilidade ainda vai melhorar muito, muito mesmo, mas eu considero que esse é um excelente momento para se expor nas criptos do relatório, tá? Excelentes projetos. E aí, entrando aqui numa dinâmica de gráficos, olha só, esse aqui é o gráfico mensal do Bitcoin, no estudo do Rect Capital. A gente claramente tem uma resistência ali naquela faixa entre 60 e 65 mil dólares, né, investidores? Do ciclo passado, essa resistência foi deixada no ciclo passado. A gente conseguiu fazer o rompimento dela com uma certa autoridade, né? Especialmente com esse candle verde aqui de bastante autoridade que foi deixado. Depois a gente teve um candle vermelho, um mês negativo depois de 7 meses de alta, um recorde, né, como a gente viu aqui no canal. E aí o Bitcoin corrigiu em cima dessa região que era uma resistência, agora vem se comportando como um suporte, e nesse mês a gente já vem tendo aqui um comportamento bem legal, né? O Bitcoin já com uma valorização boa, deixando um pavio aqui mostrando que o preço está rejeitando realmente aqueles níveis abaixo dos 60 mil dólares e se mantendo firme aqui nessas faixas de preço, agora ali já visitando a casa dos 66 mil dólares, né? Então, Bitcoin é uma movimentação muito saudável de um ponto de vista gráfico, e esse aqui é um comparativo, assim como eu fiz na análise de ontem, um comparativo do movimento de preço do Bitcoin no ciclo de 16, de 20 e agora de 24, quando o Bitcoin estava rompendo o topo. E repito novamente, às vezes dá a impressão, tá formando topo, isso aí é topo duplo, mas não é. Não é. Tá bom? Logo, logo a gente vai ver isso aqui escalando. Basta que você estude essa indústria e você vai entender, né, o porquê que é isso o que vai acabar acontecendo cedo ou tarde, tá? E aí aqui na movimentação de curto prazo, investidores, a gente teve um movimento muito legal, olha só. O Bitcoin fez o rompimento da linha de tendência de baixa, tá? Ele rompeu para cima com muita autoridade essa LTB com esse candle de ontem, tá vendo? Esse já é um primeiro sinal de reversão de tendência. Eu digo reversão de tendência quando a gente olha para esse horizonte temporal aqui, tá? Essa tendência terciária de baixa. Eu digo tendência terciária de baixa porque a tendência primária do Bitcoin de longuíssimo prazo é de alta, e a tendência nesse ciclo, que é a tendência secundária, também é de alta. Então a gente entrou numa tendência de baixa aqui com topos e fundos descendentes. Porém, essa tendência também já está se desconfigurando porque o Bitcoin fez o rompimento aqui desse topo dos 65.554 dólares com esse candle de autoridade. O candle trouxe um volume financeiro muito importante, muito acima da média dos últimos 20 dias. Então uma movimentação bem saudável para o Bitcoin que desconfigura a tendência de baixa. Tem muita gente já falando aqui de um ombro, cabeça e ombro invertido, né? Um padrão clássico de reversão de tendência, e realmente pode ser que isso aqui se confirme como um ombro, cabeça e ombro. Seria, caras, muito legal se o Bitcoin fosse lá testar pelo menos a região dos 71 mil dólares, porque isso já colocaria aqui a gente em um cenário de lateralidade, né, e não mais uma tendência de baixa. A tendência de baixa já foi desconfigurada, mas isso confirmaria o Bitcoin em uma tendência lateral, que é muito mais saudável que uma tendência de baixa, né? Assim como a gente viu também naquela mesma fase do ciclo passado, tá vendo? Quando o Bitcoin ficou lateralizando aqui, ó, dentro de um range, nessa mesma época do ano, tá vendo, ó? Essa mesma época do ano, o Bitcoin lateralizando. Então, eu considero que seria muito saudável isso também, ainda que ele não escale, né? Agora, se ele romper tudo e sair escalando lá para 100 mil dólares, aí é um golaço do BTC, né? Olha lá o DXY caindo, DXY testando ali uma linha de tendência, testando a média móvel de 200. Se ele romper para baixo essa média de 200 aqui, caras, ele vai vir testar essa LTA, enfim, DXY perdendo força com os mercados ganhando ímpeto comprador aí, e o Bitcoin segue mais forte do que nunca, certo? Vamos ver se o Bitcoin vai ter força para romper esse topo histórico dos 73 mil dólares. Vamos torcer bastante para que sim, e que isso seja o mais breve possível. Que o Bitcoin escreva, então, uma nova história, né, investidores, nesse ciclo aqui, que a gente tenha, de repente, um ciclo antecipado.
A gente tem falado de possibilidade de crash nos mercados e se esse crash vier depois da bull run, caras, a história vai ter um novo capítulo lá na frente e não sei, eu acho que a gente vai ter os nossos nomes lá na Forbes um dia. Mas a minha expectativa real é de que a gente escale antes desse problemão que o mercado financeiro tradicional vai ter. Então, se vier uma antecipação aqui com o Bitcoin rompendo máximas e escalando antes do comportamento, antes comparando com o comportamento que ele teve nos outros ciclos, melhor ainda, certo? Eu trago uma nova análise do BTC no canal nos próximos dias. Inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Retribua a análise se ela ajudou você em alguma coisa. Retribua com o canal deixando aí o seu like. E a gente segue em frente. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.